Olá, tudo bem? Vamos a mais uma simples e humilde mensagem, mas acredito que possa, de repente, ser proveitoso para você. Será que somente uma parte do sistema religioso permanece na morte? É isso mesmo. Será que só os seguidores de Moisés, os que estão aí nas chamadas igrejas, os que estão aí fazendo sacrifícios, fazendo holocaustos, fazendo votos, será que são somente esses que estão na morte? Uma morte talvez um pouco diferente, porque a morte, pelas leis de Moisés, eram cruéis, escravidão, aprisionamento. Mas tem outra parte do sistema religioso, os tal do pessoal da graça, que eles fazem parte desse sistema religioso. E eles fazem o quê? Eles se reúnem como igreja. O se reunir como igreja não era nos dias de Paulo? Não era há quase 2000 anos atrás? Então, os que são dizimistas, ofertantes, os que praticam a obra de Moisés, está em um ministério de morte, que não existe mais. E os que se reúnem como igreja, eu não vou dizer que eles estão no ministério de morte, não, mas eles estão no ministério de trevas, eles estão no ministério que não existe mais. Eles estão no ministério que passou. Eles estão praticando obras, né, de se reunir como igreja, sabe lá Deus o que mais fazem nesses lugares aí, se eles dão ofertas, se dão 10% do salário, sei lá. Porque se eles estiverem fazendo isso, pior ainda. E se eles estiverem participando de algum preceito, como comer pão, beber suco, que é a tal da Santa Ceia, está nas trevas e de morte. Porque o comer pão e beber suco é uma representação de Lucas 22. Lucas 22, Jesus e os discípulos, no final da Páscoa, ele deu um pedaço de pão e um cálice de vinho, representando o corpo dele e o sangue que iria derramar pelos judeus. E essa cerimônia foi proibida a nós gentios. Então, se alguém aí está se reunindo como igreja e participando da tal da Santa Ceia, está nas trevas de Moisés mesmo. Está no ministério de morte. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras e pedras. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras e pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Eu não vou falar nada disso aqui, sobre lei de Moisés. Não, eu só quero falar do ministério da morte aqui. Essa foi a morte que, quando você lê Apocalipse 21, versículo 4, fala assim, ó: ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. Olha aqui. A antiga ordem, o que era? Que era o legalismo de Moisés. Eram as leis de Moisés. Então, era esse legalismo que causava essa morte. Eu não morro mais. Você não morre mais. Ninguém morre mais depois do ano 70. O que acontece é um arrebatamento. É o seu corpo, é o nosso corpo voltar ao pó e o espírito ser arrebatado para o reino espiritual, de onde ele veio. Eclesiastes 12:7. É isso que acontece. Então, não adianta as pessoas ficarem por aí, porque elas estão se reunindo como igreja. Não, eu agora estou atualizado. Agora eu estou no tempo de Paulo. As leis de Moisés não me fazem mais parte. Eu não sou religioso. Hoje eu não sou religioso, hoje eu vivo pela graça. Hoje eu vivo pela sã doutrina. Então, mas você está vivendo por tudo aquilo que Paulo ensinou há quase 2000 anos atrás, para, de uma forma, impedir que alguns gentios se tornassem prosélitos, se tornassem seguidores de Moisés. Paulo também falou aos judeus, no livro de Atos você vê,
Paulo falou aos judeus, aqueles que estavam se convertendo a Cristo, mostrando a eles que o que matava não era a espada do soldado romano. O que matava não era uma pedra se caísse na cabeça da pessoa. Não. O que matava era o ministério da morte. O que matavam eles eram as leis, os 613 itens. Porque aqui está escrito, o ministério que trouxe a morte foi gravado com pedras, com letras em pedras. Jamais foram, porque o total de leis são 613. Então jamais esses 613 itens foi gravado em pedra. Quando se fala gravado em pedra aqui, trata-se dos 10 mandamentos. Porque o resto dos preceitos foi dado por Miriam, Arão, Moisés, pelos responsáveis por cada tribo, pelos patriarcas. Eles é que criaram esse mundaréu de lei. E essa lei é que matava. Então, será que somente uma parte do sistema religioso permanece na morte? Infelizmente, tudo que pertence à religiosidade pertence no Velho Testamento. E Paulo, para nós que entendemos o Evangelho eterno, Paulo faz parte do passado. Um passado de quase 2000 anos. Porque o ministério que Paulo falava, esse ministério de morte que Paulo falava, estava vigorando nos dias dele. Porque o ministério, a lei de Moisés foi finalizada, que acabou somente no ano 70, quando o símbolo maior do legalismo de Moisés, o símbolo maior do império de Moisés, era o templo. E esse templo caiu no ano 70. Então, nos dias de Paulo, as leis de Moisés eram o ministério da morte, é que matava. E que Hebreus 2,14 diz que na morte Jesus deu fim a essa morte. Mas para você hoje, que está nesse ano 2025, no século 21, se você fala que está vivendo pela graça pregada por Paulo, você está em um ministério atrasado, um ministério que não existe mais. Não tem mais ninguém, Paulo não está mais ali falando a Éfeso, a Corinto, a Roma, não. Então você tem que atualizar o seu pensamento, você tem que entender Apocalipse capítulo 11, versículo do 15 ao 17. Você tem que entender quando o reino de Cristo foi estabelecido. Quando você lê lá, Apocalipse 11, 15, o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Isso aqui aconteceu entre o ano 66 e a metade do ano 70. Isso daqui não é algo para o futuro. Graças a conhecer Apocalipse 1:10, quando João disse, era o dia do Senhor, era o tribunal de Cristo, era o fim dos tempos de Moisés que tinha chegado. Então, no decorrer das situações que foram acontecendo ali de 66 a metade do ano 70, o Evangelho foi estabelecido, o reino de Deus, o reino de Cristo foi estabelecido. Então você não pode mais estar no ministério das trevas, da escuridão e do passado, você não pode mais, ninguém mais pode estar nisso. Todos que estão aí falando que estão vivendo pela graça, está no ministério de atraso, no ministério enganoso. Apocalipse 11:15 nada mais é do que o cumprimento de Daniel capítulo 7, versículo 9 em diante. Quando o tribunal foi montado. Olha aqui, Daniel 7:9. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Isso aqui é você ler Apocalipse capítulo 20. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. 10. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Isso aconteceu
entre o ano 66 e a metade do ano 70. Foi montado o Tribunal de Cristo. Versículo 11, continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava, general Tito, fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. 12, dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Eu falei do chifre pequeno porque quando você lê antes, fala do chifre pequeno. O chifre pequeno era uma referência ao homem da iniquidade. Ao homem da iniquidade que foi o general Tito. Versículo 13 de Daniel 7. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. O tribunal foi montado, o filho do homem foi uma referência aqui a Jesus. Porém, quando o espírito ali era do Cristo glorificado, era do eterno, era do ancião de dias. O espírito dele foi quem julgou todas as coisas. Mas quando se falava em minha visão, vi alguém como filho do homem, isso era um juízo, um sinal de juízo para Israel. Então, durante esse julgamento, aconteceu esse versículo 14. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Apocalipse 11, 15. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, judeus, gentios, gregos, todos aqui, nações e homens de todas as línguas o adorarão. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e o seu reino jamais será destruído. Então quer dizer, se você está se reunindo como igreja, se você está se reunindo em uma garagem, em um templo, você está fazendo o que fazia nos dias de Paulo. Você está adiantado ou você está atrasado? Você está nas trevas, você está no engano, você está no atraso. Você está desprezando essa situação, você está desprezando o reino de Cristo estabelecido. É isso que acontece. Isso é a atualização do Evangelho Eterno. Você está deixando de viver o reino de Cristo estabelecido, que está em todos os homens, está no entendimento, está no coração. Mas, como Cristo é maravilhoso, ele dá o livre-arbítrio para as pessoas. Então, se não for ativado pela sua fé, você vai ser arrebatado, vai acabar o tempo da sua carne, você não vai desfrutar desse reino estabelecido. Porque você acha que o reino de Deus é algo palpável, é algo material. Em Lucas capítulo 17, versículo 20, Jesus disse que o reino de Deus não tinha aparência material. O reino de Deus, quando viesse, estaria dentro dos homens das pessoas. Então, será que somente parte do sistema religioso permanece na morte? Não. Todo o sistema religioso permanece na morte. Todo. Por quê? Porque uma pessoa que não conhece ainda o Evangelho Eterno, uma pessoa que não conhece que o reino de Cristo foi estabelecido, no entendimento dela está o quê? Está morto. Está morto, ela não tem vida. Ela anda para lá e para cá, ela conta piada, ela ri, ela chora, ela sente dor, está para lá e para cá. Só que o entendimento dela está totalmente morto. Está vivendo algo que não existe mais. Está vivendo as leis de Moisés, Apocalipse 12, 10, o acusador dos judeus foi expulso. Foi o fim da lei. Aí você está vivendo a graça pregada por Paulo. Ensinamento esse que foi útil há 2000 anos atrás, que não tem mais utilidade. Então, se você está vivendo hoje o evangelho pregado por Paulo, você está vivendo algo morto, algo que não existe mais. Então, todo o sistema religioso está morto. Os umbandistas, os feiticeiros, os voodoo, eles fazem sacrifício de animais, eles fazem seus votos. Aonde é isso? Tudo Velho Testamento. Tudo daquela época. Também estão todos no ministério de morte, no ministério das trevas. Toda religião, tudo que faz parte do sistema religioso está morto. Está vivendo algo morto, algo que não existe mais, algo que não faz mais sentido. Tá bom? Então vou deixar essa pequena mensagem com você, espero ter sido útil. Se foi, curte, comenta, compartilha. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho. Se quiser se tornar um membro, é só ir aí embaixo. Quero ser membro desse canal. E vou terminar agora, desejando você uma excelente segunda-feira, uma excelente semana.
Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito, aquele que habita em cada um de nós, permitir. Tchau, tchau.